Dito isso, vamos dar sequência aqui com a Wanda Lopes, que hoje tá brilhando. Hoje acertou tudo aí. Foi excelente a leitura da Pablo Vittar, impressionante. Vamos para os casos, hoje são meio esportivos. Hoje tem o Denner, tem o avião da Chapecoense e temos a Copa do Mundo de 98, que eu gostaria de começar por ela, ô Juliano Bezerra. Vamos lá, começar pela Copa do Mundo de 98. Tem a foto do Ronaldo de Costa primeiro? Você que sabe, você que manda. O que você achar melhor, você... Aí, ó. Aí é a foto da decepção do craque daquela Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno, que ali talvez foi um dos últimos momentos saudáveis, porque ele se machuca, se não me engano, logo no ano seguinte. E 4 anos depois ele consegue a glória, mas pelos ombros arqueados dele você vê a decepção da derrota. A pergunta que eu quero te fazer, Wanda Lopes, é o seguinte. A seleção vinha jogando muito bem na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo era na França. E na final pegou a seleção francesa, certo? E a gente esperava, todo mundo muito confiante, que o Penta viria aí. Só que o Brasil toma um 3-0. O Ronaldo não jogou nada. Uma seleção apática, esquisita. Muita teoria da conspiração sobre o jogo ter sido comprado, porque a França estava jogando em casa, queria ganhar. Aí surgiu uma teoria da conspiração que o Pedro Bial tinha ficado com a namorada do Ronaldo antes da Copa. Se descobriu que o Ronaldo passou mal um dia antes da final. Ele teve uma convulsão. Então, os técnicos não sabiam se deixavam ele de titular, tiravam ele, colocavam o Edmundo, resolveram não deixar. Então, muita confusão nesse jogo. Eu queria que se você pudesse tentar desvendar e o que aconteceu de fato, ou se nada disso é verdade, só perdemos e acabou. Na verdade, assim, acaba sendo tudo um pouco de verdade, né? Numa somatória. Porque o jogo na energia da espiritualidade, o oráculo de um jogo, ele é muito transmutável. Uhum. Então traz toda uma mudança, muda a todo instante. Então o que era tudo para ser lindo e maravilhoso, de repente o jogo virou, né? Porque o jogo ele é muito movido pela energia do tempo. Por isso que em termos de oráculo, né, acaba trazendo muita dificuldade para quem faz as revelações em jogos de acertos, porque muda muito. Certo. É uma energia que o senhor do tempo que conduz, né? E nesse ponto, nesse dia, os fatos com o jogador, né, com o Ronaldo em si, ocorreram naquele dia e naquele tempo. Na semana em si, aqui traz que para ele já vinha sendo uma semana muito desgastante. Autocobrança com ele mesmo, várias turbulências espirituais e, sim, grandes conflitos emocionais. Afetou, ajudou sim. Então entra como fato na espiritualidade de uma realização que acabou afetando e bastante o emocional. Porém, energeticamente também, já era uma grande virada que ia acontecer de um jeito ou de outro. E o que agregou foi vários fatores negativos, acrescentar e agregar dentro daquela cesta, né, conteúdos a mais. Mas se não fosse a laranja do Ronaldo, a laranja do João, do Bastião, naquela fruteira, aquela fruteira já estava predestinada a fazer uma reviravolta, mesmo estando sozinha. Então, o que teve ali foi uma reviravolta do destino. O destino traçou momentos alinhados. De repente, quis virar o tempo. Então, foi uma virada de tempo ali. Destino. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu já vi isso em outros esportes que eu acho interessante. O Ronaldo, ele era o melhor jogador do mundo naquela época. Sim. Tinha uma expectativa muito grande, ele era muito jovem, ele tinha 21. E aí, ele perde. Depois dessa derrota na Copa do Mundo, ele tem um grandíssimo problema no joelho que muita gente achava que ele talvez nunca mais fosse jogar de novo. E aí, 4 anos depois, lá perto da Copa do Mundo de 2002, ele começa a voltar para o campo. Mas muito pouquinho, assim, 3 meses ele tinha jogado, de repente, antes da Copa do Mundo. E o Filipão, técnico da seleção brasileira naquele momento, convoca o Ronaldo arriscando. Porque, querendo ou não, ele estava voltando de uma lesão, ninguém sabia se ele ia ser aquele jogador que um dia ele tinha sido. E convoca ele mesmo assim. E ele vira o artilheiro da Copa de 2002, assim, numa superação, numa grande vitória, principalmente por ter superado a derrota da Copa de 98, superado uma lesão dificílima, onde envolveu muita dor física, né? E muita superação para ele consertar esse joelho. E aí parece que os deuses do futebol dão a vitória para ele como um prêmio por todo esse sofrimento que ele passou. Você acha que tem a ver ou você acha que eu tô falando uma grande groselha? Não, são méritos, né? Tudo que tem a ver, tem tudo a ver, numa forma muito positiva, que são os méritos. E também ligado ao mundo espiritual, por mais que eles não acreditam,
ele, assim como outros jogadores, né, eles acabam sendo muito perseguidos espiritualmente. E esse menino, na época, ele foi um ataque espiritual o tempo inteiro. Então, essa reviravolta entra como merecimento espiritual. Assim como também as derrotas, a lesão no joelho, a retirada de cena, tudo isso influencia muito o lado negativo, né, da espiritualidade. Então, a perseguição, a inveja, o tumulto, a perseguição, né, a autocobrança, que querendo ou não, já forma uma carga negativa muito grande. Então, nesse caso, entra uma proteção também espiritual bem elevada a favor dele.